aí não aceita mais voltar. Porque a esmola vicia, É, mas o prazer de você conquistar a sua vida... prosperar. Exato. Então, assim, esse é o ponto. E os decretos do Trump. É. Qual foi o decreto que você achou ali que vai mudar o mundo? Tem algum decreto que balança ali as relações mundiais? Ou não sabe? Bom, eu acho que são duas coisas importantes ali. Uma do ponto de vista ideológico, que é reforçando a liberdade, que vai contra, né, e que mostra de uma maneira clara, ó, os Estados Unidos é um país democrático, ele é a referência para o Ocidente e que até quem quer falar mal de mim está liberado. Que é o contrário. Você não pode ir na China e Sim, falar mal de do jeito Xi nenhum. Jinping. Você não pode ir lá na Rússia e, Você não volta. exato, criar um cartaz contra o Putin. Então, assim, ficou muito claro isso. Do ponto de vista político, a saída da OMC, da Organização Mundial de Saúde, que, na verdade, os Estados Unidos bancava 18% do Nossa, orçamento, 18%. Nossa, então para era eles é um impacto enorme, porque, é assim, violento. são 198 países, todos têm que contribuir, mas a lógica era assim, os Estados Unidos contribuía com 18%, que hoje dava mais ou menos 1,3 bi de dólares por ano. E o segundo era a China com 10%, depois vem Japão, França, Inglaterra, o Brasil era o sexto, o sétimo, que é de acordo com o PIB. Mas os Estados Unidos pagava mais do que deveria. E quando ele sai, ele coloca em xeque não só a OMS, que errou tudo na Covid, né? É, exatamente. Aquela história toda que fica em casa, a economia vê depois, Não, tal, do espirro de tantos metros, da máscara, da né? máscara, de toda aquela história. Então, assim, que colocou em xeque a autoridade deles. Mas vai colocar em xeque os burocratas da OMS, da ONU, da OCDE, de todos esses órgãos, da própria Comunidade Europeia. O segundo país, o segundo partido que vai ser mais votado ali na Alemanha é um partido que está pedindo para a Alemanha sair da Comunidade Europeia. Então, a população em geral, ela está falando assim, chega de governo mandando em mim e chega de governo mandando em governo. Então, você está criando castas de pessoas supostamente privilegiadas que simplesmente ganham dinheiro, não fazem nada, manipulam a situação para que ele seja importante. É. Então, eu não duvido, tá? Não estou achando que vai acontecer, mas eu não duvido que se ele sair da OMS, aliás, saiu da OMS agora, e não pague a OMS, que não aconteça uma nova pandemia. Hum, Porque a OMS nunca foi tão importante quando teve a pandemia da verdade. Covid. Porque nem os médicos podiam questionar. Você fala, ó, tinha médicos, pessoal, que o cara era médico, era pós-graduado, pós-doutor. O cara poderia, assim, pelo diploma dele, ele poderia mandar em todo mundo da OMS. Mas ele não podia opinar. Não podia opinar. E aí você está Ele era dizendo, anti-ciência. exato. Né? E a ciência é o questionamento. Copérnico só descobriu que a gente não era o centro do universo porque ele questionou, É. né? Então, ninguém podia questionar nada. E o ponto talvez é esse. Então, essa forma de você tentar dominar pelo medo pode voltar. Mas eu acredito que, nesse sentido, com toda a equipe que ele está montando, a gente vai ter, assim, primeiro, esse vácuo, né, das instituições, porque depende do dinheiro americano. Então, a OTAN depende do dinheiro americano. A OCDE depende do dinheiro americano. A OMS depende do dinheiro americano. Tem o Comitê Americano, como é que é? Ibero-Americano, que são todos os países da América, que a gente já mandou para lá um monte de coisa falando assim, olha, nós temos problema com direitos humanos aqui no Brasil, e eles não fizeram nada. Os Estados Unidos banca 40% dessa instituição. Então, em algum momento, é assim, ou vocês funcionam, ou vocês não vão ter meu dinheiro. E nessa hora, eu acho que os burocratas vão querer só o dinheiro e vão começar a trabalhar.
E a última parte, que essa talvez é a que eu mais entenda, que é o ponto de vista econômico, nós vamos ter mudança das cadeias globais. O que a gente está falando? Era muito fácil. Eu tenho design, eu mando para a China, ela produz, eu trago para cá e o processo funcionava. A China enriquecia, eu também aqui e o processo foi. Os desejos chineses não são só ser a fábrica, mas ser o dono do mundo. Então, eles perceberam esse processo e o que a gente está vendo? Os Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome do secretário agora econômico, mas ele tem trabalhos fantásticos. E é assim, ele vai levar muito a sério aquela história da matriz de insumo de Leontiev, que é um russo que foi naturalizado americano, que é assim, você não pode simplesmente, esse daqui é feito na China, eu vou sobretaxar. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos ele só consegue fazer essa parte e não consegue fazer o tripé. Então, eles vão analisar o impacto inflacionário de cada um dos itens e vão colocar isso pontualmente. Tanto que estava todo mundo esperando, vai taxar por quanto? Ele falou, não, isso vai sair só em fevereiro. Então, nós vamos ter uma quebra da cadeia produtiva chinesa e os Estados Unidos tentando trazer isso ou para dentro dos Estados Unidos ou para países próximos ou politicamente próximos aos Estados Unidos. Quem vai se beneficiar? Uma Argentina da vida. Quem vai se beneficiar? Os países que estão mais ligados ao ponto de vista ideológico do Trump. A gente vai ficar fora, porque o grande problema nosso é que a gente está alinhado à China do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista econômico você vai ver um próprio deslocamento. Antigamente falava assim, primeiro mundo, países comunistas e terceiro mundo, né? Porque era dividido desse jeito, lá quando eu aprendi na escola. Porque supostamente eles tinham o mesmo nível, países comunistas e países de primeiro mundo, mas eles tinham ideias diferentes. Com a queda do Muro de Berlim, a gente percebeu que era assim, né? Que na verdade... A diferença era gigante. A Alemanha, quando caiu o muro, todo mundo correu para o Ocidente, ninguém correu por ele. Então, o que a gente pode acontecer? Já foi feito do ponto de vista de design tecnológico. Empresas de design tecnológico americanas não podem mais fazer negócios com chineses. Ou seja, tudo aquilo que eles desenvolverem novos não pode ser vendido para lá. E você vai ter em algum momento, de novo, países alinhados à China, países alinhados aos Estados Unidos. Eu acredito que a gente tem em 4 ou 5 anos de novo essa diferença. Não é que eles vão empobrecer, mas eles vão continuar estagnados e você vai ver a economia ocidental voltando a crescer. Pelo fluxo de capital, pela liberdade, pela inovação, coisa que você não consegue ter lá. Talvez ninguém aqui da audiência vai lembrar, mas o Brasil nos anos 80, enquanto estavam inventando o notebook, a gente estava com os computadores de tela verde. Por quê? Porque a gente importou os produtos, a tecnologia, não pagou patente, a América Latina ficou isolada e gradativamente a gente foi percebendo essa diferença. A gente vai ter, se o Trump continuar com a mesma força e com o mesmo ideal, né, liderado pela China, evoluir muito menos do que vai acontecer com o bloco ocidental. Os tempos não vão ser fáceis pra gente aqui no Brasil, né? Não, eu adoraria ver uma mudança de rumo aqui também. Mas talvez o que mais vai incomodar esse governo aqui é ter uma Argentina voando o ano que vem, né? Fazendo tudo. Lembra que o Haddad falou na entrevista? A Argentina está um colapso. Eu falei assim, cara, de onde ele tá tirando, né? Não, onde ele tá tirando? Da época do Fernandes, tudo bem, agora não. Argentina, no ano que vem, cresce o dobro do Brasil, com metade da inflação e com 3 vezes mais investimento externo. Por quê? Alinhado, governo fazendo a parte dele e aproveitando a oportunidade. O Brasil vai perder mais uma oportunidade, né? Como é que é? A gente não perde a chance de perder a oportunidade. Mais uma. É triste, né, ver, porque assim, você pode gostar ou não do Bolsonaro, você pode achar o Bolsonaro
grosso, igual minha irmã. Minha irmã falou, não gostar do Bolsonaro que ele é muito grosso. Eu falei, você quer um presidente ou você quer um marido? Exatamente. Marido você já tem. É, E agora a gente tá se ferrando aí, né? Mas assim, uma coisa que ele fez foi reduzir muito, né, a máquina pública, né? exato. O Brasil, ele tava, tipo, tava cortando o ministério, subindo, arrecadando mais ali. O Brasil tinha tudo pra voar, né? Tinha, se você tivesse mais 4 anos nessa direção, a esquerda nunca mais voltava. Porque o problema do enriquecimento pela produtividade é que ele leva tempo. Então, aquelas pessoas que, de alguma maneira, sofreram no primeiro governo do Bolsonaro, tá certo, teve a pandemia, mas sofreram. O que aconteceu? Se tivesse mais 4 anos o país na mesma direção, e entender o que era enriquecer pelo trabalho. Aí não aceita mais voltar. Porque a esmola vicia, mas o prazer de você conquistar a sua vida... Prosperar. Exato. Então, assim, esse é o ponto. É você continuar a dar essa continuidade. Não teve, estamos vendo tudo que está acontecendo, vamos voltar de novo com a direita, mas, de novo, para consertar é muito mais difícil. Demorado, né? É. É uma coisa que é complicado, né, Bertissalo? Você vê, exemplo, você vê o Brasil como tá bem complicado, assim, né? Eles gastando muito. Aí você vê lá, a gente vai comprar avião para todos os ministros. Aí você começa a falar daquilo, meu. Não, e aquela agência... Paga imposto para isso? Criaram uma estatal para a gente lançar foguete. Eu falei pra assim, competir com a Elon Musk. Cara, a agenda espacial brasileira. Você não colocou dipirona no posto de saúde. A pessoa não tem esgoto. Você vai lançar um foguete para quê mesmo? Verdade, aí, ó. Você entendeu? Então, assim, faz o básico, diminui, deixa as pessoas... Não tem nada contra ter uma empresa, desde que seja privado, o cara vai lá... Exatamente, o cara vai lá e faz o que ele quiser, né? Não é? Por que o Estado tem que lançar foguete se ele não conseguiu acabar da água e esgoto para todo mundo? Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo